Essa noite, irmãos, não vamos ser muito longo, mas eu gostaria tanto de dividir uma palavra contigo que vai te ajudar muito, que me ajuda muito, que tem me ajudado muito, que vai fazer a diferença da nossa igreja nesse tempo. Amém? Sobre isso, há promessas de Deus na Bíblia para nós. Deus prometeu alguma coisa que nós temos que ficar esperando. Então começamos com a Bíblia. A Bíblia responde as nossas perguntas. Amém, Jesus? Depois do dilúvio, então ficou Noé e a sua família. Eram 7 pessoas. Dessas 7 pessoas começou novamente a terra a ser populosa. Mas Deus, depois que morreu Noé e morreu aquelas famílias, Deus chama especificamente um homem. Ele escolhe um homem da terra. Ele procurou um coração e encontrou um homem chamado Abrão. Abraão não é Abraão. Abrão é uma coisa, Abraão é outra. Mas este mesmo Abrão é o mesmo Abraão. Porque ele era Abrão antes da bênção. Depois da bênção ele se tornou Abraão. Amém? Irmão, a Bíblia é tão clara em nos mostrar que nós temos que renovar nossa mente, nós temos que renovar nossa maneira de ver as coisas, de falar as coisas, de pensar, de orar. E as nossas orações, às vezes, elas não estão batendo corretamente. E a Bíblia diz: pedi, pedi, não recebeis porque não sabe pedir. É penoso isso, irmão. É como uma criança pedindo água e ela não sabe falar e a mãe fica perdida. E a mãe não sabe o que ela quer, ela chora. Vocês já tiveram crianças pequenas? Eu tive 3. E a gente não entende eles, e eles ficam chorando, pedindo alguma coisa, até que eles consigam a dizer e falar especificamente aquilo que eles querem, palavras claras. Aí a gente entende. Mas é bem difícil as crianças, quando estão crescendo, da gente entender por que eles estão chorando, por que eles estão reclamando, por que eles acordaram à noite, entendeu? E a mãe não sabe se é dor de ouvido, e põe algodão no ouvido, e a mãe não sabe se é dor de barriga. Já passaram por isso ou não passaram? Passaram? É difícil? É difícil. Deus tem dificuldade conosco, e essa noite nós vamos tirar um pouco mais de dúvida. Digam graças a Deus. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Ele está falando com Abraão. Farei de você. Veja bem que Deus está dizendo que vai fazer. Ele não está dizendo que você é. Note as pronúncias. Farei de você uma grande nação. Deus está prometendo. Abençoarei. Veja bem, ele não está dizendo que eu estou te abençoando. Ele diz: eu te abençoarei. Era uma coisa para o futuro. Deus está falando futuro. E eu tornarei. Veja que tudo é depois. E eu tornarei você famoso. Olha bem, quanta bênção. Farei de você uma grande nação. Eu abençoarei a tua grande nação. Eu tornarei você um homem famoso, que é, não sei se você sabe, no Oriente, é o homem mais famoso do Oriente, chama-se Abraão. Eu farei de você famoso e você será uma bênção para os outros. Veja que tudo é futuro. Tudo é futuro. Deus não está dizendo que ele era. Deus está dizendo que ele seria. Era uma promessa. Era uma promessa. Mas só tem uma coisa, irmão. Essa mesma promessa que Deus fez se cumpriu. E eu vou mostrar para você como se cumpriu e por que se cumpriu e quando se cumpriu. E depois nós vamos vir para nós, porque a minha mensagem é antes da cruz e depois da cruz. Então, antes da cruz, você atrás da cruz é uma coisa. Depois da cruz, depois da morte e ressurreição de Cristo, é outra coisa. Você não pode ler a Bíblia, tudo que está antes da cruz, e tomar aquilo e achar que aquilo, muitas das vezes, promessas, profecias,
e achar que aquilo ainda é a mesma palavra para agora, depois da cruz. Veja bem, há muitas coisas que Deus prometeu antes de Jesus morrer. Essas promessas, depois que Jesus morreu, é diferente. Então veja bem, vamos analisar aqui o Abraão. Antes da cruz, Abraão, ele tinha promessas. Antes de Jesus morrer, nós tínhamos promessas. Nós seríamos. Então Deus está falando com ele para o futuro. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e tornarei famoso. Você não é famoso, mas eu vou fazer você ficar famoso. E você será uma bênção. Você não é ainda Abraão, mas você vai ser uma bênção, Abraão, para os outros. Amém? Vamos continuar? Olha bem, como é que funciona o negócio. Eu abençoarei. Nota que ainda estamos falando para o futuro. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei. Ele não está falando eu já torno amaldiçoado. Eu amaldiçoarei, futuro, os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tudo promessa. Tudo para o futuro. É interessante que nós, como igreja, achamos que isso aqui é verdade para nós. E achamos que isso aqui é a vida cristã. Coisa para o futuro. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou ter, um dia vai ser, um dia... Então vamos ver bem certinho o que aconteceu depois de todas estas promessas. Se Deus só ficou na promessa, se o Abraão se tornou realmente aquilo que Deus disse que ele seria ou não. E como ele se tornou. Irmão, é tão importante, você vai ver na Bíblia a maneira que o Abraão se tornou abençoado. Antes era apenas um homem morando com seu pai, próximo à casa do seu pai, numa cidade. Deus chama ele, faz promessas para ele, mas nada daquilo tinha acontecido. Então, às vezes, nós ficamos na igreja orando. Eu ouço muita mensagem diferente, de pastores diferentes. E esses dias eu estava ouvindo um pastor. Eu ouvi 15 minutos e não deu para ouvir mais. Não deu, porque não batia comigo, não batia com a Bíblia. Eu não consegui mais ouvir, aí eu desliguei. Mas tem uns que eu ouço e reouço e ouço, porque acompanha a palavra de Deus, sabe? Porque a fé vem pelo ouvir. Então eu ouço bastante, eu leio bastante a Bíblia, eu ouço bastante pregador, eu leio bastante a Bíblia, porque a fé vem através disso. Então presta atenção, tudo aqui é promessa. Tudo é promessa. Por isso que a igreja acha que também tem promessa. E nós não temos promessa. E eu vou provar para você agora na Bíblia que não existe promessa para nós, senão a única promessa: Jesus vai voltar. Essa é a única. Essa é a única promessa que não foi cumprida. É a única profecia. Agora preste atenção como é que funciona, irmão. Porque isso muda a sua mente, isso muda a sua cabeça. Eu venho de uma casa que a minha mãe era leprosa, de um centro de macumba. Meu pai tinha ido embora, ficou separado da minha mãe 14 anos. Eu era doente, minha irmã era doente, minha irmã sofreu 7 cirurgias. Nós éramos uma família desgraçada, mas do fundo do abismo, num centro de macumba lá no sul. Quando Jesus entrou na nossa casa, foi uma transformação gloriosa, sabe? Tanto que dos 8 irmãos meus, 5 são pastores e os outros trabalham na igreja uruguaiana. Amém? Dizia um pregador, T.L. Oswald, que já morreu, ele dizia assim, quando eu assistia ele lá em São Paulo, num seminário, ele dizia assim: não se preocupe com as pessoas que vão se desviar, vão se perder, o diabo está aí para ajudar. E é verdade, as pessoas saem da casa do pai, elas apanham bastante de Satanás e elas acabam voltando, e é tão bom como o filho pródigo, e acabam chegando de volta, e tudo funciona. Amém, Jesus? Mas preste atenção, olha aqui, tudo promessa. Tudo promessa. O Abrão era só promessa. Agora nós vamos ver como funcionou para Abraão. Então Abraão partiu com seu senhor e havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 70
75 anos quando saiu de Harã. 75 anos só promessas. 75 anos só confiando em promessa. Que Deus ia, que Deus ia, que Deus ia, que Deus ia. Você acha que já está tarde para ti? Olha ali, dá uma olhada. Você acha que é tarde? Não existe tarde. O que Deus tem que fazer, às vezes, numa hora, você não pode fazer em 100 anos. O que Deus faz, às vezes, num mês, num ano, gente, num ano, coisas que você não faria a vida toda. 75 anos era Abrão só com promessas, mas ele acreditou nas promessas. Agora aqui, todas as promessas que Deus tinha feito, elas se concretizam. O Abrão se torna Abraão e todas as bênçãos que Deus tinha prometido agora vêm sobre ele. E veja como isso aconteceu. Veja como isso aconteceu. Para depois você saber como que as promessas nossas se tornaram bênção já. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Diga assim, pão e vinho. Pense nisso, diga pão e vinho. Veja bem, ele era um rei de Salém, era um sacerdote de Deus, e ele vem trazendo nas mãos dele um copo cheio de vinho e um pão. Ele traz numa bandeja pão e vinho. E ele então chega com esse pão e com este vinho, e ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Agora veja bem que a palavra muda. Ele não mais será abençoado. Em outras Bíblias diz assim: seja abençoado Abraão agora pelo Deus Altíssimo. A partir desse momento, toda a promessa se concretiza. Aquilo que seria começa a ser. Aquilo que era promessa começa a ser realidade. Abençoou Abraão. Olha bem, ele não ia abençoar. Deus não estava usando o sacerdote Melquisedeque para abençoar no futuro, mas ele estava abençoando no presente. E ele estava dizendo bendito. Ele não está dizendo bendito serás. Ele está dizendo bendito seja. Agora, veja que mudou. A palavra mudou, o sentido mudou. Bendito seja Abraão agora, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E olha lá. Bendito, veja que ele não está falando mais para futuro, ele está falando agora no presente. Tu é bendito, tu é abençoado, seja o Deus Altíssimo que derrotou. Ele não vai derrotar, ele não vai enfrentar, ele já enfrentou, ele já derrotou seus inimigos por você. Você está entendendo a mudança do sentido? Você está entendendo a mudança de palavra? Você está entendendo que aquele que tinha promessa, agora as promessas estão se realizando, e agora tudo está acontecendo? Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Irmão, a coisa mais interessante do dízimo, que a pessoa só consegue ser dizimista, é quando ela é abençoada. Quando a pessoa não crê que ela é abençoada, ela tem dificuldade, tem mesmo, irmão. Mas quando ela cai na realidade que ela é abençoada, ela não tem dificuldade nenhuma de dar dízimo. Porque o dízimo é uma parte que a gente dá daquilo que a gente já recebeu. Não é daquilo que nós vamos receber. Deus não vai pedir nada que você não tem para dar. Deus só pede o que você tem. Amém? Agora pense bem. Ele agora já é um homem abençoado. E por que ele foi abençoado? Você notou? Por quê? Por que ele foi? O que o rei e o sacerdote Melquisedeque trouxe na mão? Pão e vinho. O que simboliza pão e vinho? Jesus. Jesus. Naquele dia que o rei de Salém e sacerdote, ele vem com o pão e vem com o vinho, ele vem trazendo para o futuro algo que iria acontecer.
foi quando Jesus sentou com os discípulos e pegou pão e vinho, dizendo: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então veja, irmão, que na vida do Abraão, as promessas se tornaram bênção, e ele se tornou abençoado, e tudo começou a caminhar na vida dele, depois que ele teve um encontro com o Melquisedeque, e depois que o Melquisedeque trouxe para Abraão comer e beber, que era o pão e o vinho, simbolizando a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Então veja bem, antes de Cristo entregar a sua vida na cruz, para mim e para você, só existia promessas. E eu vou mostrar para você as promessas para nós agora. Eu mostrei as promessas que eram para Abraão e como Abraão se tornou abençoado. Agora eu vou mostrar as promessas que eram para ti e para mim, que já se cumpriram e tornaram você e eu abençoado. Provo para você, quer ver? O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Olha o que é um homem abençoado. Vamos terminar a leitura. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Olha o que ele diz: que não ficarei com coisa alguma que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriqueci o Abraão. O Abraão não precisava de esmola. O Abraão disse assim: não, eu não quero que você me dê dinheiro, não quero que você me dê esmola, eu não quero nada disso. E você pode levar tudo contigo, porque eu não quero nada de você, porque amanhã ou depois você vai dizer que você me enriqueceu. Eu não vou enriquecer por você. Deus, o meu Deus, é que vai me enriquecer. Diga amém. Irmão, preste atenção, vamos terminar a leitura então. Você não precisa de esmola de ninguém para se dar bem. Você só precisa crer numa coisa: que a promessa que Deus fez para ti, ela já se cumpriu. Como Abraão. Abraão tinha promessa, agora ele tem cumprimento de promessa. E ele não precisa de esmola, porque ele é um homem abençoado por Deus. Amém? Mas vamos continuar a leitura para nós chegar a nós agora. Olha lá. Depois que o Adão pecou, depois que a Eva pecou no jardim, então Deus começa um projeto de perdão, de reconciliação para todos nós. Então veja bem o que Deus diz lá no começo de Gênesis. Deus apresentando Jesus já naquela época. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. E olha o que mais Deus diz à serpente que enganou Adão e Eva: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e seus filhos da mulher, e os descendentes dela, e ele lhe ferirá. Aqui ele já está falando de Jesus. Ele, o descendente de uma mulher, nascido de uma mulher, que era Jesus nascendo de Maria, e este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Então aqui Deus já está fazendo agora uma promessa. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando o homem se desgraçou, Deus apresenta um plano, um projeto, uma promessa. Ele está dizendo assim: homens, mulheres, filhos da terra, pessoas de Cascavel, fique tranquilo, eu vou levantar uma mulher, e uma mulher vai ter um filho, e este filho, descendente da mulher, que você está falando de Maria e de Jesus, esse homem, ele vai ferir Satanás na cabeça, ele vai esmagar sua cabeça, ele vai destruir Satanás, que está querendo destruir você. Primeira promessa. Agora veja a segunda promessa que Deus está fazendo para nós. Agora estamos falando para mim e para você. Nós falamos de Abraão, agora nós estamos falando de nós. Isaías 53, esse profeta, ele falava e profetizava, e esta profecia foi feita há 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos antes.
Deus usou ele para fazer uma promessa para você e para mim. Olha a promessa. O profeta está dizendo assim: quem creu na nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, olha lá, meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, está falando de Jesus, como raiz em terra seca, está falando de Jesus. Não havia nada nele de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Nós não olhávamos para Jesus e imaginava que ele era o Salvador. Continuamos a profecia, 700 anos antes de Jesus nascer. Foi desprezado, foi rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos com ele. Nós não fizemos caso dele. Olha lá o que está acontecendo. A profecia, a promessa para nós. Apesar disso, foram as nossas enfermidades. Olha bem, isso era uma promessa que ia se cumprir. Apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensávamos nós que o seu sofrimento era castigo de Deus, que Deus estava castigando ele por alguma coisa, por sua culpa mesmo. Mas veja bem, a promessa para nós: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Continua: todos nós desviamos como ovelhas, nós se afastamos de Deus, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele aquilo que era para nós, aquilo que era castigo para nós. Deus fez cair sobre ele, Jesus, os nossos pecados, os pecados de todos nós. Olha a leitura. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não abriu a boca. Jesus, continua a palavra, a profecia. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente de sua vida, ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Está falando de nós. Olha bem, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Olha bem, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, causar-lhe dor, quando porém a sua vida foi entregue como oferta pelo meu pecado. Ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Continua. Quando ele vier, na volta agora, que ele vai voltar, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos, está falando de nós, era uma profecia, uma promessa, sejam considerados justos. Olha bem, essa profecia veio antes, 700 anos antes de Jesus nascer. E a profecia era que todo aquele sofrimento, ele traria um resultado bom para mim e para você. Qual o resultado? Este resultado da morte de Cristo na cruz, ele faria de você e faria de mim uma pessoa justa. Você não é justo porque você pode ser justo. Você não pode se justificar. Veja que quando Adão pecou e Eva pecou, o que aconteceu? O Adão se escondeu de Deus, porque ele tinha medo de Deus. E depois ele fez o quê? Roupas de folhas de palmeira para se cobrir,
Porque as pessoas têm esse costume de querer se justificar por si mesmo, de cobrir o seu pecado por si mesmo, de cobrir a sua desgraça por si mesmo, de cobrir a sua nudez. Foi isso que Adão fez, colheu umas folhas de figueira, fez uma roupa, e Deus depois fez uma roupa para ele de couro de animal, porque o homem não pode se justificar por si mesmo, pelas suas obras. Se não pode fazer nada para Deus e ser justo, se não ora e fica justo, você não jejua e fica justo, se não lê a Bíblia e fica justo, se não vem à igreja e fica justo, você é justo perante Deus por causa daquilo que Jesus fez. Por isso a mensagem é antes da cruz e depois da cruz, antes de Jesus morrer e depois que Jesus morreu. Antes de Jesus morrer, você era uma pessoa. Depois que Jesus morreu, você se tornou outra pessoa. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, você nasceu de novo e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não é pelo fato de eu estar aqui e ser o pastor que eu sou justo. Eu sou justo perante Deus por causa do que Jesus fez. Era promessa tudo isso aqui, mas isso aqui se tornou realidade quando Jesus morreu na cruz. Pois levará sobre si os pecados deles, de todos nós. Digam graças a Deus. Tem mais agora o último. E eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso. Está falando dele. Pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores, que era nós. Irmão, às vezes nós oramos dizendo, Senhor, eu quero me justificar perante Ti, porque eu estou confessando os meus pecados, sou um pecador. A Bíblia diz que isso já foi feito por Cristo Jesus, nós só temos que receber, diga graças a Deus. Agora veja bem, para nós terminar, isso aqui tudo é uma promessa, é como a primeira palavra para Abraão, uma promessa. Que ele seria, que ele seria, que ele seria, que ele seria, que ele seria. Quando Melquisedeque vem trazendo pão e vinho, simbolizando Jesus que morreria na cruz, então a partir daquele momento, ele não seria, ele já era, ele já era, ele já era, ele já era. Aqui são promessas do que nós seríamos, de que nossos pecados seriam levados. Aqui são promessas apenas que você se tornaria justo. Se Jesus não morre na cruz, isso aqui só seria promessa. Mas quando que isso aqui se cumpriu e quando que eu me tornei justo? Quando que os meus pecados foram apagados na oração de Jesus lá no céu? Como que isso me traz bênção, pastor? Como eu posso agora não só ficar esperando por promessa, mas como eu posso viver as promessas da minha vida? Então presta atenção, olha lá agora. Nós estamos em promessa, agora nós vamos entrar na realidade. Agora nós vamos entrar na bênção. Nós estamos aqui, atrás da cruz. Só promessa, que nem Abraão. Só promessa, só promessa. Você imagina, 75 anos, Abraão, só promessa, só promessa. Quem sabe você está aqui com 40, com 50, com 60, com 70, e você está dizendo, não consegui ainda, não cheguei lá. Mas espera aí, eu vou te mostrar algo hoje, que você vai passar para cá, para frente da cruz. Você vai ser uma nova pessoa, com uma mente nova, com uma fé renovada, e você vai acreditar em possibilidade. Digam graças a Deus. Como que isso aconteceu, pastor? Então presta atenção. Chegou o dia das festas dos pães sem fermento. Ali já é Jesus. Quando o cordeiro pascual era sacrificado, olha o que acontece. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse, vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparamos? Perguntaram. Não tinha acontecido ainda. Ele respondeu, logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Siga-no na casa aonde ele entrar. Vão atrás dele. Diga ao dono, o mestre perguntou, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição.
eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Olha que interessante como se cumpriu a promessa do profeta Isaías nas nossas vidas. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Ele está falando da cruz. Ele está profetizando que a promessa vai se concretizar. E olha como a promessa se concretizou. Olha lá. Próximo. Pois eu lhe digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Continua. Então tomou o cálice do vinho. Olha o que ele fez. A mesma coisa que o sacerdote Melquisedeque fez. Ele pegou um cálice cheio de vinho. Olha o que ele fez. A todas as promessas de Abraão se concretizaram no dia que o sacerdote Melquisedeque chegou com o vinho e com o pão. E deu para Abraão. E Abraão comeu e bebeu. Agora Jesus, ele vai concretizar a profecia do profeta para nós, para a igreja, para você e para mim. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Você crê? Diga amém. Olha como Jesus está concretizando, igualzinho aconteceu com Abraão. Da mesma forma que as promessas se tornaram realidade, agora todas as promessas para mim e para ti vão se tornar realidade. Não há promessas na Bíblia para nós, senão a única: Jesus vai voltar. O resto tudo já é realidade. Digam graças a Deus. Por quê? Olha bem, então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disso, tome isto e partilhe entre vocês. Aí então passou o copo de vinho para todo mundo, para a igreja daquele dia, eram os discípulos. Cada um bebeu, 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 cada um bebeu. E agora olha o que ele faz, olha o que ele faz, olha lá, veja bem. Pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Olha lá agora. Tomou também o pão, olha bem, igualzinho o Melquisedeque. Ele pega o pão agora. Ele segura o pão na mão, agradece a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Amém? Todos eles pegaram o pão, todos eles comeram, e a profecia do profeta, 700 anos, começa a se cumprir neste dia. Neste dia, irmão, Deus está nos tirando daqui, ó, atrás da cruz. Deus está nos tirando de promessas. Deus está nos tirando de coisas que era para o futuro. Deus agora está nos transportando para frente da cruz. Deus está nos trazendo para o lugar da bênção, para o lugar das promessas a se cumprir. Digam graças a Deus. Olha bem, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Digam amém. Digam graças a Deus. Agora olha bem, depois da ceia, Jesus tomou o cálice do vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada. Diga confirmada. Agora não existe promessa, existe uma confirmação da promessa. Amém. Da mesma forma que Abraão se tornou um homem abençoado, a igreja de Cristo se tornou abençoada. Da mesma forma que os inimigos de Abraão estavam debaixo dos seus pés, que Deus agora estaria lutando por ele, Deus agora está confirmando que da mesma forma agora ele está lutando pela sua igreja, por você e por mim que crê. Eu não estou falando de gente incrédula, eu estou falando de gente que crê. Eu estou falando de pessoas que vêm à igreja dizendo: eu creio na Bíblia, eu vim para ouvir a palavra de Deus. Não estou falando para gente que vem aqui passear, estou falando de gente que crê em Jesus.
Então, se você crê, se você acredita na palavra de Deus, Deus está fazendo uma nova aliança contigo. Não existe promessa para você, existe confirmação de promessa. Existem coisas que Deus prometeu fazer e fez. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus já levou sobre si nossos pecados. Ele já morreu na cruz em seu lugar. Ele assumiu o seu lugar. Você não precisa sofrer. Ele já te tornou justo. Ele já te justificou. Gente, ó, presta atenção, irmão. Presta atenção. Estou falando para a gente que crê em Bíblia. Você, às vezes, vai orar e dizer: Senhor, eu sou um pobre pecador. Ô, meu irmão, você está contra a Bíblia. A Bíblia diz, você leu lá, que Ele tornaria o seu povo justo. Justificado. A palavra justificado quer dizer sem dívida, sem pecado, sem falha. Agora você diz assim: mas eu sei que eu sou. Agora eu pergunto para ti, o que vale? É o que você acha, o que você sente, ou o que está escrito na palavra de Deus? Hein? Agora, esse dia uma pessoa estava doente e dizia assim: eu não estou sentindo que eu estou curado. A Bíblia nunca mandou sentir, a Bíblia mandou crer. A Bíblia não quer: se tu sentir, serás salvo. Se tu sentir, será curado. A Bíblia diz: se tu crer, será salvo. Então não importa o que eu sinto, não importa o que aconteça comigo, ser humano, o importante é o que a Bíblia diz. Deus fez uma aliança contigo e comigo, e eu creio. Você crê? Diga amém. Aquilo que era promessa agora já é uma confirmação. Com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Digam graças a Deus. Não é que vai ser, já foi derramado como sacrifício por você e por mim. Diga graças a Deus. Irmãos queridos, nós queremos fazer aqui da nossa igreja uma igreja forte. Para isso, temos que ouvir palavra forte, palavra esclarecedora, que tira você da religião, que tira você daquela mesmice de que Deus me fez promessa. Você já viu? Minha serva, Deus está te fazendo uma promessa, Ele vai te curar. Oh, meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? Deus já nos curou. Ele já levou sobre si nossas enfermidades. Amém? Deus já abriu as portas de provisão para nós. Nós cremos, temos que falar o que cremos. Olha ali. E olha, vamos terminar. Olha o que está escrito em Hebreus. Essa mudança se tornará ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante ao Melquisedeque. Está falando de Jesus, da mesma forma que Melquisedeque fez com Abraão, e naquele dia deu pão e vinho, e Abraão se tornou uma bênção. Agora viria um outro sacerdote semelhante a ele. Está falando de Jesus, que faria igualzinho a ele, que fez igual a ele. Pegou o pão e pegou o vinho, e disse assim: estou fazendo uma aliança e uma confirmação de promessas cumprida na vida de vocês. Olha o que acontece, irmão, para nós terminar. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre. Está falando de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. O exemplo de Melquisedeque, do jeito que Melquisedeque fez. Pegou o pão, pegou o vinho e abençoou Abraão. Este mesmo outro sacerdote, está falando de Jesus, ele vai pegar o pão, ele vai pegar o vinho, e ele vai também tornar a vocês, sua igreja, uma bênção. Amém? Olha lá, que interessante, irmão. Olha lá. Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você, está falando de Jesus, é sacerdote para sempre. Amém? Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Aquilo que ele disse que faria por mim e por ti vai
permanecer para sempre. Irmão querido, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Quantos e quantos da igreja acham porque pecaram, porque erraram, perderam a salvação? Meu Deus, que adianta ir na igreja? Estou perdido, estou sem salvação, Deus não vai me perdoar. Não existe isso, irmão. A Bíblia diz que ele é um sacerdote permanente. Aquilo que ele fez naquele dia, ele permanece cumprindo hoje, dizendo: é isso mesmo. Olha bem, continuamos. Não podemos se demorar. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Está falando de Jesus. Digam glória a Deus. Oh meu Deus, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Ele não fica salvando você todo domingo quando você vem à igreja. Eu estou me salvando, eu estou melhorando, eu estou me redimindo, eu estou indo na igreja agora, estou orando, estou lendo a Bíblia, eu estou me salvando. Eu penso que um dia eu vou estar totalmente salvo. Não existe isso. Em Jesus você já está salvo, se você recebeu Jesus. Está salvo. É como curado, você está curado. Você está salvo, você está perdoado. Olha bem que é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Quando você veio a Jesus, veio a Deus através de Jesus Cristo, naquele dia seus pecados foram perdoados e você foi salvo. Amém. Ele vive para interceder em favor deles. Ah, que gostoso. Ele está lá e ele está sempre lá. Glória a Deus. Por isso que eu sempre estou dizendo, esta igreja é uma bênção, porque não depende de mim, não depende de ti. Desde que vou sair da igreja, irmão, sair da igreja, você que está arrumando problema para você mesmo. Isso não é problema para mim. Eu quero que você permaneça. Agora, irmão, a igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus. Se o dia fosse depender de ti, você fosse depender de mim para ser salvo, você já estaria perdido, meu querido irmão. Olha bem, Ele é que intercede por você e por mim. Ele, Jesus. Vamos continuar para terminar. E de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha. Glória a Deus. Que Satanás ouça isso. Ele fica dizendo que você é um pecador, que eu sou um pecador, mas não depende do que eu sou e nem que você é, depende dele. Ele não teve uma mancha, ele nunca teve um pecado. Ele se tornou pecador levando os meus pecados, ele destruiu os meus e os seus pecados, mas ele nunca pecou por si mesmo. Separado dos pecadores, colocando-se no lugar de mais alta honra no céu. Agora ele está lá. Aquele que o profeta dizia que nós olhava e desprezava. Continuamos para terminar. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Jesus faz alguma coisa para me ajudar. Ele não faz isso diariamente. Ele já fez um só. Ele já fez um só que valeu para a vida toda. Diga glória a Deus. Ele nunca vai fazer outro sacrifício. Ele já fez o sacrifício. Ele não precisa oferecer sacrifício diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Amém? A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento o seu filho, Jesus, que se tornou o sumo sacerdote, perfeito para sempre. Amém. Amém. Agora presta atenção, versículo que mais a gente lê na Bíblia. Você não tem promessa, você já é. Todo louvor seja a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Por quem? Em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais.
Não existe promessa. Deus vai me curar, Deus prometeu me curar, Deus prometeu me abrir uma porta de emprego, Deus prometeu me abençoar. Não existe isso, Deus já fez isso. Toma posse nesta noite, viva isso a partir de hoje, querido irmão. Quando Ele pega o pão, quando Ele pega o vinho, Ele está dizendo: estou fazendo essa aliança se cumprir. Olha lá. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Ele não vai trazer você para o reino, você já faz parte do reino. Diga glória a Deus. Você não está se salvando todo dia, melhorando todo dia eu estou dando um passinho para entrar no céu. Não, a Bíblia diz que Ele já nos resgatou das trevas, Ele já tirou do poder do diabo, Ele já nos trouxe, Ele já nos transportou, Ele já nos colocou definitivamente no reino do seu Filho, que é Jesus. Nós só estamos esperando sair daqui, minha gente, porque nós já somos um cidadão do reino. Logo, todo aquele, diga todo, irmão, todo é todo, todo aquele que está em Cristo. Você está em Cristo, diga amém. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, diga amém. Quem está em Cristo, diga amém. Se tornou, não vai se tornar. A promessa se cumpriu, diga glória a Deus. Ele tinha promessa para Abraão, depois cumpriu as promessas. Abraão seria, Abraão seria, Abraão seria, Abraão seria. Nós seríamos, nós seríamos, nós seríamos. Abraão se tornou, nós também se tornamos em Cristo Jesus. O que nos tornamos em Cristo Jesus? Uma nova criação, uma nova criatura, uma nova pessoa, com pensamentos diferentes. A velha criatura, a velha vida sofredora, a velha vida duvidosa, a velha vida querendo se justificar por si mesmo, acabou. Uma nova vida em Cristo Jesus teve início. Amém. Glória a Deus. Terminou. Antes da cruz existia promessas e promessas. Depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, então as promessas se cumpriram. Tudo que Ele tinha prometido, Ele fez. Você é uma nova criatura, você já está curado, você já está abençoado, você já está perdoado, você já está justificado, você já é uma bênção e é uma vida nova.